Então, eu sou Murilo Arantes, eu sou biólogo, né, e agroflorestor, estudante de sistemas agroflorestais e cuido de uma área aqui em Goiânia e dou assessoria para outras áreas aqui em volta também. E mantenho, né, as publicações aqui da Agrocentropia, por onde a gente começou uma série de entrevistas do projeto Ver Quem Planta. É um projeto que tem por objetivo mostrar boas experiências de agrofloresta, mas dando foco principalmente no agroflorestor, na agroflorestora, para mostrar que eles estão, quem é a pessoa que está atrás de um nome, né, que às vezes a gente conhece, e saber um pouco mais da história da pessoa e poder ouvi-lo também sobre alguns temas, alguns assuntos interessantes que a gente possa querer saber, né, da vida deles. Então essa é a série Ver Quem Planta, é uma iniciativa que tem o apoio do MAIS, que é um movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica, e também do projeto Nós Fazemos o Clima, que é um projeto que está em incubação, que em breve vamos lançar aí algumas novidades aí para vocês, um grande portal envolvendo áreas, né, da área ambiental, né, ligada à agrofloresta principalmente. Então hoje eu vou falar com o João Gilberto Milanes, é um amigo, e o Gil, né, como é conhecido pelos amigos, é engenheiro florestal, especialista em gestão integrada de sistemas socioecológicos de produção familiar, é um dos instrutores do MAIS, estuda e trabalha há mais de 10 anos com agrofloresta, tendo implantado sistemas com indígenas, quilombolas, agricultores familiares, em universidades e áreas de larga escala. Atualmente mora com a família em Madagascar, na África, desenvolvendo trabalhos ecológicos por meio da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E também ele tem um projeto junto com a família dele que é Uma Família por um Mundo. Legal, bom falar com você também, Murilo. Então vamos lá. Quem que é o João Gilberto? Se apresenta aí para Aí, apareci mexendo a cabeça aqui agora. Opa! E aí? Voltou. Aí voltou não. Agora sim, né? Legal. Beleza. Muito bom. Rapaz, você já começa pela pergunta mais difícil, hein? Pra gente se apresentar, é meio complexo. Você já fez uma apresentação legal aí, podia ficar por aí. Mas vamos lá. Tem algumas coisas que eu acho que é importante de mencionar, né? Eu sou mato-grossense. Nasci no Mato Grosso, numa cidade chamada Alta Floresta. E meu pai, ele é pioneiro lá nessa cidade, uma cidade que ela é meio, não tem muito tempo. E então, por conta de ser pioneiro, ele era o colonizador ele era topógrafo lá da colonizadora. Então ele ia muito pro mato, sabe? Ia muito pro mato. Eu me lembro assim que ele me levava algumas vezes. Me lembro até hoje de uma cena de ver uma onça parda bebendo água na beira do rio quando eu tinha 12 anos de idade. E eu acho que isso meio que ficou enraizado, sabe? E aí eu fiz algumas buscas, mas cheguei até a engenharia florestal, a fazer o curso de engenharia florestal. Mas quando eu resolvi fazer o curso de engenharia florestal, foi no mesmo ano em que eu conheci a agrofloresta, por meio de um mano, que é o Jean Carvo, que você conhece também. E aí, sim, logo na sequência, o Jean já me apresentou o Maurício Hoffman, e o Maurício que falou a respeito do Ernest. E o Maurício falou de uma forma do Ernest que falou assim, rapaz, esse senhor aqui eu procurei conhecer, o trabalho dele mexeu muito comigo. Eu falei, eu preciso conhecer esse cara aí também. E logo na sequência eu fui para conhecer o trabalho do Ernest. Eu comecei o curso ali em 2006, em 2007 eu ainda estava envolvido bastante com permacultura, né, com algumas coisas, estava descobrindo alguns universos interessantes para se trabalhar dentro da engenharia florestal, mas aí em 2008 eu fui fazer um curso com o Ernest, lá no Sul, num Instituto Arca Verde. E, meu irmão, cheguei lá, cara, eu nunca tinha visto um pé de maçã, um pé de caqui, eles começaram a falar para mim, estar falando grego, que eu não sabia nem qual era o tamanho de um do norte do Mato Grosso, lá pro frio. Tava um frio lascado. E aí eu comecei a ouvir o Ernest. Eu achava muito bonito o que ele dizia, só que eu não entendia nada. Porque
é uma linguagem que estava muito distante ainda do meu universo, né? Então, ele começava a falar, e as pessoas perguntavam, então ele enveredava num assunto assim, que às vezes ele trazia um gancho e começava a falar das constelações e tal. Eu falei, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu, assim, não desisti, sabe? Eu saí de lá instigado a conhecer mais. Eu falei, eu preciso entender isso. O que é isso? Então, na sequência, teve um curso que foi, eu acredito que foi da época, ela foi um dos únicos que teve curso continuado. Foi um curso continuado que o pessoal do Mutirão Agroflorestal conduziu, e aí era com ele novamente, mas tinha mais algumas pessoas para dar apoio. E aí foi quando eu conheci o pessoal do Mutirão, e assim, eu lembro até hoje como a Fabiana Penereiro, ela tem até hoje, né, uma capacidade de traduzir de uma linguagem bem acessível, que hoje na verdade, está bem acessível, né, o conhecimento agroflorestal, só que essa época aí era aquela que a gente sentava ainda para definir qual que o Inharé do Brejo, se ele era do extrato alto, do emergente, que a gente colocava um monte de gente numa sala para cada um dar os pitacos lá e a gente chegar numa conclusão. Hoje a gente já encontra uma bibliografia com as tabelinhas prontas, né, e tudo. Já, exato. Hoje já está mastigado, já está bem mais simples, né? Mas aí então, novamente, eu tive contato com o Ernest e a partir disso eu procurei, assim, pelo menos todos os anos, no mínimo uma vez, encontrar com o Ernest. E assim, logo de início, esse trabalho me tocou pelo fato de não ser uma coisa pronta e ver o próprio Ernest mudando o jeito de trabalhar. Né? A forma como eu vi ele trabalhando no início, na sequência ele já estava falando, utilizando outros termos, estava plantando de um jeito diferente. Isso me chamou a atenção e até hoje, assim, pelo fato de não ser uma ciência quadrada, né? Que está ali, o pacote é esse, pega esse pacote e aplica. Não, a gente tem que colocar a cabeça para funcionar, o coração para sentir, para a gente aplicar, né, a agrofloresta. Então, aí eu cheguei, depois, né, trabalhei um tempo lá em Alta Floresta, aí fiquei um tempo no Xingu, né, fiquei um ano com a minha família, já tinha uma filha, Mariana, já tinha nascido, e nós fomos para o Xingu, eu, minha esposa e Mariana, e aí lá, sem televisão e tal, minha esposa engravidou novamente, tivemos um filho lá, o Aide, que nasceu na aldeia que a gente morava, nós morávamos com o povo Iujá, no Baixo Xingu, depois de morar lá com os Iujá, e assim, sempre buscando ver onde é que eu conseguia trabalhar com a floresta nesses lugares, né? Ao mesmo tempo fazendo um trabalho com quilombolas, né, próximo de Cuiabá, um grupo de egressos do trabalho escravo, que foi um trabalho muito importante, assim, que mexeu muito comigo, e de saber que hoje em dia ainda tem pessoas em situação de trabalho análogo ao escravo, né? E aí, depois de lá, fui para o Mato Grosso do Sul, fiquei um tempo em Campo Grande, prestando algumas consultorias, e aí fui convidado por um amigo, Alexandre, para fazer um trabalho no Céu do Cerrado. Nesse período aí nasceu mais nenhum filho, não? Não deu tempo, sabe? Aí no tempo apareceu o Joãozinho, já lá no Mato Grosso do Sul. João que nasceu, já está agora com um ano e uns meses aí. E lá no Mato Grosso do Sul, então, em Cidrolândia, nós no sítio Céu do Cerrado, junto com o Alexandre, que é o proprietário, lá nós começamos a fazer um trabalho com hortaliças, com a CSA, um trabalho muito importante para um agroflorestor fazer, de se tornar o agricultor, se tornar o produtor, porque isso dá uma noção muito melhor do que simplesmente a gente chegar e indicar para ser feita uma coisa. Quando a gente faz aquilo no dia a dia, a gente sabe quais são os anseios, quais são as necessidades do produtor, isso facilita muito, né? E aí, nesse tempo, o Andrei chegou para trabalhar comigo, ele ficou um tempo lá nos Estados Unidos, fazendo um trabalho lá com hortaliças e tal. Eu falei, pô, esse cara aqui vai me dar uma mão legal. Eu já tinha interesse com a agrofloresta. E aí nós começamos o trabalho da Aurora Florestal, que é prestar consultoria para algumas pessoas, né? E estamos, né, no Mato Grosso do Sul, em algumas fazendas lá, fazendo trabalho em algumas fazendas. E o Andrei agora tá aí mais um trabalho de campo. Por aqui a gente dá uma conversada mais tecnicamente. Mas ele que está aplicando agora, e eu
resolvi vir então com a minha família, porque eu senti essa necessidade de vir para cá com a família, e estamos aqui para desenvolver um trabalho agroecológico, né, vamos dizer assim, porque aqui, além da agrofloresta, tem diversas outras atividades aqui que a gente desenvolve, a gente está envolvido, né? Legal, Gil. Nessa sua apresentação, você já fez um panorama que a gente agora vai conversar de alguns pontos aí. Que Beleza. você já se apresentou, né, fazendo todo o histórico aí até chegar na África e agora em Madagascar, né? Mas eu acho que é bom também falar nesse início, assim, puder falar um pouco mais do que, claro, você foi nesse curso lá com o Ernest, né, e tal, mas o que o trabalho dele, por que você acha que a agrofloresta e a agricultura sintrópica é tão importante que faz com que você desenvolva trabalhos, leve essa mensagem para vários lugares do planeta? Qual que é a importância desse conhecimento para a humanidade, na sua visão? Olha, Murilo, a parte da ideia, a agrofloresta, quando ela parte da ideia de que nós observamos a floresta para a gente ter uma produção agrícola, uma produção florestal de né, alimento, madeira, diversos outros produtos que podem ter ali dentro, e a gente olha para a natureza, eu acho que esse é o chamado, sabe? Esse é o chamado porque nós estamos há pouco tempo aqui, mano. Essa natureza está aí há muito mais tempo e eu acho que se a gente pegar não só a agrofloresta, eu acredito que todas as relações, se a gente começar a se basear no que a natureza tem feito, a gente consegue extrair e consegue aplicar isso no dia a dia, em frentes. Então, assim, isso para mim é por isso que eu levo essa mensagem à frente. E o mais interessante de tudo, que quando a gente fala que nós estamos trazendo essa mensagem da natureza, né, repassando essa mensagem da natureza, não é uma mensagem de ecochato, né, de que né, isso aqui os passarinhos, a borboletinha. Não, nós estamos falando daquela coisa, do tripé da sustentabilidade, né? A gente tem toda essa parte ambiental, que é claro, né, que boa parte das pessoas que começam a trabalhar com florestal começam por ver isso, mas hoje também já tem muita gente que está sendo fisgada, vamos dizer assim, não só por isso, mas pela parte econômica. E aí, por conta da parte econômica, as pessoas levam em consideração, começam a enxergar que existem diversos outros motivos pelos quais fazer agrofloresta, né? Então, essa gama assim, de olhar para a natureza, se a gente realmente está entendendo o que a natureza está dizendo, o resultado só pode ser abundância. Então, aí, por conta disso, que eu vejo que é importante a gente trabalhar com a agrofloresta e que ainda não é tão grande esse movimento, no sentido de, se a gente comparar com outros movimentos dentro da agricultura, porque a gente resolveu não criar um lobby em cima disso, né? Porque ela não tem, como é que a gente cria um lobby em cima da natureza, né? Tá ali, é uma informação que está para todos. Então, esse é o meu propósito, de difundir a floresta por conta disso, que é uma informação que é para todos. Que se o cara não tem dinheiro, ele tem condições. Quem tem grana pode acessar, quem não tem também pode. Então, isso para mim é essencial, sabe? Para ser uma tecnologia, uma filosofia, um modo de vida, enfim, a floresta ela pode ser definida de muitas formas, mas eu vejo que se ela é acessível a todos, já é um bom indício de que nós estamos no caminho certo. É isso mesmo. E eu acredito nisso também, né? A gente tem que fazer um trabalho para popularizar isso, né? De levar isso para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, por isso que a gente tem esse trabalho, como a Aurora Florestal tem, né? E as pessoas que estão seguindo aí a agrosintropia e a agrosintropia e a Aurora, por exemplo, sabem, a gente tem feito publicações mostrando o trabalho que pode ser feito, né? E aí dá dicas técnicas, responde perguntas, e eu e o Gil também somos membros do Mais, né? Que é uma organização que a gente está estruturando ainda, mas que quer levar isso para esse conhecimento para a mão dos agricultores, né? E também para as pessoas que estão na cidade. A gente precisa fazer um êxodo agora, o êxodo da cidade. A gente precisa fazer o caminho de volta para o campo. É mais que urgente, né? Então, como que eu vou cativar esse povo que está na cidade, né? A gente tem que mostrar um trabalho bem feito, né? E mostrar esse caminho. O que o Gil falou é muito legal. E o Henrique fala isso, né? Que é o livro da natureza está aberto, né? Todo o tempo ali.
E esse é o livro mais poderoso que podemos estudar, né? Podemos dizer assim. E Gil, você é um caboclo animado, né? Você e sua companheira, como que é o nome dela? Arimila. Vocês ficaram quanto tempo lá com os índios Yudiá? Lá no. Nós ficamos próximo de um ano lá. Dentro do Parque A gente já... Nacional do Xingu, né? Isso. É na parte do. Eles ficam na parte que é o Baixo Xingu, considerado como Baixo Xingu. É uma área muito interessante, né? Uma área de transição de cerrado para floresta. Um cerradão, né? Eu lembro de ver umas imagens lá. Nesse período de um ano, né? Você com sua família lá, morando junto com eles. E às vezes as pessoas têm uma mística, né, do indígena, né? Que às vezes não é bem o que é na realidade, né? E você que teve esse contato, né? Que eu considero muito valioso pelo tempo, né? Um ano ali morando, vivendo sol a sol, lua, chuva, junto com eles. O que foi o maior aprendizado para você, né? No sentido de que você estava ali trabalhando com a agrofloresta também, né? Trazendo às vezes elementos para eles, para uma agricultura que seja mais produtiva, talvez, ou que resgate alguns métodos que eles talvez já possam ter feito. O que foi mais interessante no seu trabalho, da sua família, nesse período lá? Ver a necessidade da gente plantar a família, sabe? Foi ali que eu vi, assim, um lugar que realmente as pessoas sabem como é viver em comunidade. Legal. É difícil hoje, né? A gente tem algumas coisas que os indígenas têm de características, mas é muito difícil você falar, o índio é assim. Porque, mano, tava ali do lado os Yudiá e os Kayapó próximo deles, sabe? Mas a gente via comportamentos muito diferentes, né? Universos completamente diferentes. E muito ricos, inclusive, né? Não, isso aqui é melhor ou aquele é melhor. Mas essa necessidade que a gente tem de plantar a família, foi com eles que eu comecei a ver que, rapaz, eu de lá, assim, eu decidi, eu falei, eu quero trabalhar junto com a minha família, assim, tá próximo, sabe? Um jeito que eu fique próximo da minha família, né? Um jeito de ir pro campo é um jeito que a gente fica próximo da família. Às vezes a gente fica longe dos amigos, então o negócio a gente tem que pensar nessa coisa mesmo, o êxodo agora é rural, mas o êxodo planejado em que a gente leva todo mundo junto, porque aí a gente pode ter uma convivência e tudo. Mas lá, essa noção, sabe? Esse sentido de comunidade muito forte. Eu achei, assim, só um parentezinho aqui. Um dia eu fui pescar com índio. Eu lá não sou muito bom de pescaria, mas eu gostava de pescar mais para conversar, porque era a hora que aí eu perguntava mais da cultura e tudo. Rapaz, não peguei nada. E o índio lá pegou dois tucunaré, bonitos, assim, um grande e um pequeno. Nós chegamos de volta, ele falou assim, Gil, você não pegou nada? Leva um peixe aqui. E me deu o tucunaré maior. E, rapaz, ele era um pai de família que tinha 8 ali que moravam com ele, né? 8 filhos. E era eu, minha esposa e minha filha. E o cara me deu o peixe maior, meu. Porque filho, você não pegou nada. Aí eu falei, mas você tem lá 8 filhos. Não, mas um deles deve ter ido pescar também. A gente divide, tem que ser assim e tal. Eu não aceitei, mas assim, aquilo deu um nó na garganta, sabe? De que as pessoas lá, assim, eles dão o melhor que eles têm. E eu acho que isso a gente precisa começar. Essa é uma reflexão que eu fico pensando. Será que eu estou fazendo o meu melhor para o outro? Para a pessoa que está próximo de mim? Enfim, para todas as pessoas, né? Então, isso me tocou muito, assim. E aí, contrastando, assim, trazendo para a agrofloresta, eu penso que é isso, sabe? Essa necessidade que a gente tem, tanto é que, assim, o trabalho que eu quero fazer, e eu estou fazendo agora, além das consultorias e tudo, mas, assim, que eu quero me focar bastante, é esse trabalho de educação agroflorestal. Que, na verdade, a agrofloresta é um dos elementos, mas, assim, a gente precisa educar. Cara, a agrofloresta está na hora já de ser disciplina, não só, a gente já está brigando, perguntando se tem na faculdade, mas eu já estou vendo necessidade de colocar a agrofloresta no ensino para criança, para jovem. Porque lá no Xingu eu vi isso, sabe? As crianças de cedo, eles vão para a roça para começar a aprender a plantar, aprender a colher. Vai construir uma casa, as crianças vão junto e constroem junto, vê lá como é que o pai está fazendo, às vezes ainda não tem condição de construir, mas está ali participando daquele movimento. E aí chega ali com 12, 14 anos,
O índio está pronto. Vamos dizer assim, ele já é adulto. Por quê? Porque ele já sabe plantar a roça dele, ele já sabe, já sabe pescar, já sabe fazer canoa, já sabe fazer a sua casa, então ele já tá. O que ele tem de necessidade para a vida, ele já sabe. Já pensou, meu irmão, se todo mundo, se a gente tivesse esse currículo agora, nessa época de coronavírus agora, estava muito mais fácil para todo mundo. Se a gente tivesse habilidades necessárias, habilidades que a gente vê que hoje as pessoas talvez, eu espero, né? Que as pessoas estão olhando e falando, ó, preciso dar uma atenção para isso, né? Preciso dar uma atenção, talvez, para o agricultor, né? Que eu não vou deixar de comer, então como é que esse alimento está chegando, né? Então, enfim, são muitas reflexões. Só dessa pergunta aí daria para ser a live toda, mas eu acredito que tem mais coisas para falar, né? Tem, a gente quer ouvir aí da experiência aí que você está tendo aí, mas antes, você falou de maneira rápida da Aurora, né? Qual foi a ideia, né, de vocês montarem esse projeto para atender e os trabalhos que vocês conseguiram realizar lá com foco, né? Começou ali pelos TSA, mas de certa forma vocês já são uma referência lá na região, né? Vocês fizeram alguns trabalhos com as universidades. Eu fui para lá com o objetivo de trabalhar com consultoria, mas aí teve esse chamado, vamos dizer assim, da gente para o sítio e tudo. E eu fui, e aí a demanda começou a surgir, algumas pessoas me perguntando, e rapaz, como é que eu deixo os meus pés de alface lá para ir atender gente fora ali, começou a se tornar uma necessidade, aí quando o Andrei chegou, a gente falou, bom, agora dá para atender, porque uma coisa também a gente tem que, se for fazer, tem que fazer um trabalho bem feito, né? Lá no sítio estava precisando dar uma atenção e assim, se eu saísse o negócio ainda não estava no ponto de que ia caminhar por conta, né? Então, quando o Andrei chegou, nós vimos essa necessidade a partir de buscas, né, de pessoas que estavam nos procurando. A gente está querendo fazer um trabalho assim, sabe? Então nós resolvemos fazer o seguinte, nós criamos a Aurora Florestal com o objetivo de transformar os clientes em amigos, né? Porque muitas pessoas ainda não eram amigos, a gente ainda não conhecia. Então, nesse ponto aí a gente começou a fazer essas parcerias com essas pessoas de forma da gente ser bem direto e explicar, porque os trabalhos que nós estamos desenvolvendo no Mato Grosso do Sul, a ideia é que a gente está construindo agora alguns pilotos para que a gente amplie as áreas, já são áreas que a gente já está mecanizando. Então, assim, a gente ainda tem no Brasil essa dificuldade, né, de trabalhar das máquinas, né, para a agrofloresta. Então, eu não consigo vender, não dá para vender o peixe, né? Falar, a gente daqui a um tempo vai ter uma ceifadeirazinha que ela vai fazer assim, assim, assado. A gente já imagina, mas ainda tem o time disso tudo, tem os investimentos necessários para colocar isso. Então, aí a gente traz o cliente para ser um amigo nosso, para a gente conversar, né? A gente, primeiro, já trazer a consultoria de uma forma diferenciada, né? Que a gente não está indo lá vender adubo, fazer propaganda, né? A gente mostra do que a gente já fez, dos resultados que já estão tendo, e a gente explica dos desafios, mas das possibilidades da gente ter abundância, que são grandes, né? São grandes. Mas a gente precisa ter todo momento claro de que a gente ainda tem muito para caminhar para chegar no ponto agora estamos plantando aí todo ano aí 80, 100, 200 hectares de agrofloresta mecanizado, está tudo arrumadinho, todas as máquinas desenhadinhas para isso. Ainda temos que comer um bocado de angu ainda para chegar nesse ponto, né? Então a ideia é essa, sabe? De trazer os manos aí, os amigos, para serem parceiros nossos, para que a gente construa, né? Então, inclusive, nós estamos trabalhando com uma consultoria de forma continuada, né? Porque a gente atende, sim, algumas pessoas pontuais, tá, alguns momentos ali, mas quando a gente pega as consultorias continuadas, a gente tem tempo também para a gente avaliar o nosso próprio trabalho, junto com o produtor que está ali e tal. Então, eu acho que, enfim, é importante essa forma, né? Essa proximidade com quem a gente está trabalhando, para não tornar uma coisa... A gente tem a necessidade de mecanizar as áreas, mas a gente tem a necessidade sempre também, eu penso assim, os agroflorestores, de colocar o coração no trabalho, assim, no sentido de sentir, né, como é que está sendo o trabalho, e cativar as pessoas por meio da sinceridade, de mostrar as nossas dificuldades que temos ainda, mas toda essa gama de possibilidades que temos para superar e vencer, e que já está acontecendo, né? Muita gente já tem bastante exemplo
interessantes, exemplo bonito no Brasil. Você mesmo aí, pela Agrosintropia, é um deles que tem postado, aí, tem mostrado os vídeos, os trabalhos aí. Eu acho que é por isso, sabe? Assim, esse é um diferencial que eu vejo também no trabalho da Agrofloresta, isso que você está se propondo a fazer. Outras pessoas, nós também aqui pelo canal, fizemos algumas coisas, de a gente conversar, né? Você está trabalhando no mesmo ramo que eu, a gente não está se vendo aqui como a gente não está competindo, a gente está usando esse princípio da agrofloresta, né, de cooperação, porque, meu irmão, tem muita área para plantar, tem muita coisa para fazer, a gente precisa disso mesmo, né? Então, eu acho que traz essa coisa, esse novo jeito de trabalhar a partir dos princípios da agrofloresta. Eu penso que ele também vai ser transformador, principalmente nesse momento, quando a gente passar, que a gente reconfigure também, as pessoas reconfigurem a forma de trabalhar, de se auxiliar, né? De uma forma geral. Isso é muito importante, isso que o Gil falou. Eu também comungo e estou de acordo perfeitamente com isso, porque essa relação com a consultoria, ela tem que ser muito transparente, né? Porque o conhecimento em si da agrofloresta, ele encanta, porque você traz, se a pessoa quiser utilizar esse conhecimento para ludibriar as pessoas, é muito fácil. É muito fácil. E na consultoria, se a pessoa ela não dura muito tempo, né, nessa historinha, porque é uma realidade econômica, de investimento, é uma relação de trabalho. Então, assim, esse ponto é muito chave. A transparência de que a gente tem um conjunto de conhecimentos, mas a gente também tem um conjunto de desafios aqui que vão vir com a aplicação desse bloco, entendeu? E eu vejo isso dessa mesma forma. E a gente tem que ser transparente e falar isso para os clientes, né? A gente sabe que dá certo, a gente sabe replicar isso para uma escala, mas quando a gente pensa em fazer isso, sem algumas máquinas, na mão de obra, o custo fica muito alto. Então, a gente ainda depende disso, né? Foi o que o Gil explicou muito bem. E, então, Gil, esse é o trabalho da Aurora, né? Vocês estão desenvolvendo. O Andrei continua lá, segurando as pontas, né? Fazendo o trabalho. Isso, assim, essa coisa que nós falamos de trazer as pessoas para amigos, a gente se tornou tanto amigo que ele está morando numa das fazendas. Inclusive, nós começamos o trabalho, está morando lá e atendendo as outras fazendas também. Legal. E fala um pouco, então, para nós aí, como que foram os caminhos aí dessa disposição sua de chegar aí com a sua família para essa empreitada aí, né? Uma missão aí que vocês estão aí. Qual que é o planejamento de vocês, o objetivo do trabalho que é desenvolvido de uma forma geral, né, pela Fraternidade Sem Fronteiras, e qual que é aí, no caso, a sua responsabilidade dentro desse grupo que tem atuado aí? Então, Murilo, eu vim para cá a primeira vez a convite de uma amiga, Gisele Thanos, em 2018, para conhecer o trabalho. Ela foi lá no sítio, lá em Cedolândia. E ela foi lá e me perguntar se daria para fazer a agrofloresta aqui. Eu falei, dá. Né? Nem conhecia, eu falei, dá. Aí ela me mostrou algumas fotos, né? Aqui é um deserto brabo, alguns lugares aqui. E ela falou, então vamos lá. E aí, enfim, deu certo que eu vim para cá conhecer a realidade. E aí, mano, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, como é que... O Namastê tinha vindo, né? Ele veio, fez um trabalho legal, assim, me deu um apoio muito legal. Você viu que o Namastê citou você 2 vezes na entrevista, né, com ele? Sim, eu ouvi. Eu não assisti as entrevistas porque 1h da manhã é meio difícil de acordar. Eu acordei para falar, mas acordar para ouvir. Eu vou subir a entrevista dele para o YouTube essa semana ainda. Legal, eu estou ouvindo as entrevistas do YouTube e fazendo download do áudio, porque a internet aqui também não é muito das melhores. Aí, trabalhando com fone de ouvido, ouvindo, já ouvi todos aí que você postou. Legal. Mas então, Namastê veio, fez um trabalho muito legal e, enfim, nós já até conversamos a respeito disso, assim, de que como é que a gente vem fazer um trabalho num lugar que as pessoas nunca ouviram falar de agrofloresta, trabalham de uma forma bem diferente, e a gente fica 15 dias, vai embora e volta no ano que vem. Qual que é o resultado que nós vamos ter disso, né? Foi uma das primeiras coisas que eu vi. Aí o presidente da ONG, né, o Wagner, da Fraternidade Sem Fronteiras, o presidente, eu falei para ele assim, Wagner, eu acho muito difícil vir fazer um trabalho de agrofloresta, nós plantamos, lá fizemos uns canteirinhos e tal,
e voltar, né, daqui uma outra caravana, ele precisa ter alguém aqui para fazer esse trabalho. Aí ele falou assim, pode ser você? Na lata, assim, sabe? Você estava dando a ideia, né? Eu falei, rapaz, eu tava olhando umas coisas assim, eu comecei a olhar, e aí eu até liguei pra minha esposa, eu nem falei isso, tal, eu falei, amor, aqui é assim, assim, eu fui falando algumas coisas, daqui a pouco ela falou assim, pelo jeito você tá pensando em ir pra aí, né? Eu falei, a gente já se conhece bem, sabe? Já há um Você tempo. tá pensando em ir pra aí. Aí, mano, chegamos lá no Brasil, eu cheguei de volta, pouco tempo depois já, ó, a Arimila apareceu, né, que ela tava grávida. A gente não tava, o Joãozinho, a gente não tava esperando mesmo, sabe? Veio essa surpresa aí, a gente falou, meu irmão, o João. Mas, cara, quando a gente coloca um sentimento numa coisa, um coração numa coisa, você tem ideia, nós fizemos um planejamento, a gente decidiu que viria. O João tava dentro da barriga ainda. Eu nem sabia, né, como é que... Ele falou, depois que ele fizer 9 meses, nós vamos. Fomos lá, inclusive, conversar com o Wagner, a Arimila com um barrigão lá, e decidimos, ó, nós vamos lá para a África, ele não tinha nem nascido ainda. Aí nasceu lá no sítio, porque, cara, foi muito forte para mim aqui, Murilo. Hoje já é um pouco mais fácil falar, assim, sem travar, sabe? Mas, assim, voltando para casa, passar por um lugar, tinha chovido poucos dias antes, e aqui tem uns buracão, assim, que a estrada aqui, mano, é horrível. Pra você ter uma ideia, pra gente... Amanhã, inclusive, eu tenho que pegar essa estrada para ir lá para comprar umas mudas e tal. Para fazer um trecho aqui de 110 quilômetros, a gente leva em torno de 5 horas, 5 horas e meia, para você imaginar o estilo da estrada. E aí, nesses buracos, formam umas poças de lama, assim, sabe? Umas poças grandes. E aí, mano, eu passei por um lugar e vi naquela poça de lama o gado bebendo água, as cabras também lá dentro. Uma senhorinha com um bidon, né? Um galão, enchendo aquele galão. Eu perguntei pro tradutor o que ela estava enchendo aquele galão. E aí ele falou para mim que ela estava enchendo para cozinhar. Aquilo era lama. Ela estava enchendo aquilo lá para cozinhar. E aí um pouco na mesma poça, que era grande, do meu lado, assim, eu via, agachou um senhor para beber aquela lama. Que estava ali, assim, acho que aquela água de pelo menos uns 4, 5 dias já que já tinha chovido. O que já tinha passado de gado, de... Aquilo, mano, apertou, sabe? Eu falei, cara, ó, eu não tenho tanto, mas o pouco que eu tenho, se for se a gente colocar o coração nisso, eu acredito que a gente pode talvez contribuir com alguma coisa. E aí eu falei com minha esposa, né, assim, nós vamos chegar lá, vamos encontrar uma realidade difícil, nós vamos precisar nos preparar, e assim, nós estamos nos preparando todo dia, porque a gente vê umas coisas aqui, mano, vê umas coisas assim que a gente fala, cara, como é que pode, cara? Como é que pode o ser humano estar nessa situação, assim? E o irmão nosso, né? Irmão nosso, irmão de todos nós. E aí eu falei, não, então vamos lá, vamos lá. Teve, assim, muita gente falou que a gente era doido e tal, e talvez seja mesmo, né? Talvez precise um pouco de doidura para vir para cá. Mas nós viemos por conta disso, sabe? Quando eu vi o mano bebendo lama, e saber que com a agrofloresta a gente pode plantar água nesse lugar que chove pouquíssimo. Então, eu vim sem muita expectativa de que... Não vim assim, eu estou indo para ser o salvador da pátria, nada disso. Assim, eu vim mais no sentido de me auxiliar, sabe? De entender as palavras que Jesus disse, de amar o próximo como a si mesmo. Como é que é isso? Rapaz, aqui eu vejo que eu ainda estou muito distante, sabe? Muito distante disso. Agora... Uma das coisas que eu tenho sentido é das pessoas com a gente, as crianças, cara, como é que são carinhosas com a gente, disso, e nos mostram, nos ensinam todos os dias. Então a gente veio para nos conhecer um pouco mais, sabe? Saber e ver em que a gente pode contribuir. Agora, se as pessoas estão se beneficiando com isso, quem tem que saber são eles, porque nós estamos nos beneficiando com isso. A gente está nos fortalecendo mais, para que, inclusive, né, agora fácil de eu conseguir falar essas coisas assim sem escorrer uma lágrima do rosto, mas porque esses dias eu até publiquei no Instagram lá uma foto com um camaleãozinho assim, que a gente precisa às vezes se adaptar, a se transformar externamente, né? A gente passar, conseguir ver essas coisas de uma forma que se a gente parar para toda mazela que a gente vê, a gente querer ajudar, que a gente não sai do lugar. Então a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um foco. Então a gente tem que, às vezes, engolir seco e seguir para frente. Só que não esquecer
que a gente não adapta a parte de dentro, do que a gente sente. Para que aquilo que a gente sente, chega uma hora que a gente consiga transpor isso para fora, né? Colocar, mudar essa realidade a partir do que a gente sente. Mas isso é passo por passo. A gente veio para ficar com um tempo planejado. É possível que depois que a gente volte também, ainda estamos pensando nisso, volte para ficar mais um tempo, porque a gente só está começando um trabalho e a ideia é que a gente saia daqui com a coisa andando, né? Que já consiga andar um pouco mais. Agora, eu não estou assim, vim aqui, agora o sul da ilha de Madagascar vai ser agroflorestal. Ainda tem muita coisa, tem muita coisa. A gente tem lugar que a gente não consegue chegar de carro, mano. As condições, a gente não acha, não tem material genético fácil para a gente encontrar aqui. A gente não tem ferramentas e a gente tem algumas dificuldades culturais de língua, né? Que, enfim, são barreiras que a gente está passando por elas, estamos vencendo, mas a minha ideia é deixar pelo menos a gente começar um mini oásis, vamos dizer assim, para que isso seja replicado com o tempo, né? Eu não vou sair daqui falando com dados, plantando não sei quantos hectares e tal, agora tá chovendo pra caramba lá no sul da ilha, né? É um trabalho que leva tempo, mas que precisa começar, né? Namastê começou, fez um trabalho, eu vim aqui para dar um encaminhamento, continuar, e depois que vem o outro para continuar, e até que chega o ponto de a gente não precisar mais estar aqui, sabe? A gente não precisar estar aqui para que o povo, né, se fortaleça, mas é difícil, né? Como é que a gente ensina o povo, né? Falar aquela coisa de que a gente fala que não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas, meu irmão, às vezes o camarada tá ali se afogando, você precisa primeiro tirar ele dentro d'água, né? Dar alguma coisa para comer, para depois, né? E a fraternidade está fazendo esse trabalho aqui. A gente distribui refeições para até em torno de 3.000 crianças por dia aqui, mano. Porque, assim, pessoas que estavam e ainda tem. Se a gente procurar aqui um pouco mais distante, a gente ainda encontra, né? Pessoas que estão morrendo de fome. São pessoas que estão morrendo de fome. Num lugar que 70%, Madagascar, 70% da população é rural. Aqui no sul, eu estimo que seja um pouco mais ainda, no sul da ilha, né? Então, sei lá, chega próximo dos 90%. Então, mano, precisamos pensar no rural, precisamos pensar na agricultura, né? Pra gente ter, e aí isso envolve diversos fatores, porque pra gente ter uma diferença, uma mudança na agricultura, isso também vale para todos os lugares, eu acredito, a gente tem que ter uma mudança de cultura. Só que a gente está chegando aqui, a gente tem que pensar, colocar muita mão na cabeça, de não ser, nós não somos os novos colonizadores. Nós vimos aqui para apoiar o que eles já têm, o que eles já têm de sabedoria. Então a ideia é construir um conhecimento junto, né? Eu não vim aqui como o Vazar, né, que eles chamam aqui, que são os estrangeiros, né? O Vazar que trouxe o pacote para vender a Revolução Verde, né? Não. Nós viemos aqui para construir junto, porque para ter uma mudança de cultura nesse sentido de conseguir produzir mais e tudo, precisa ser uma coisa com a base do amor, né? Com respeito às pessoas, respeito à experiência das pessoas aqui, o trabalho que já tem desenvolvido, enfim. E aí eu estou envolvido nesse trabalho agroecológico, vamos dizer assim, porque aí envolve diversas outras coisas, desde as construções que estão sendo feitas, a construção de sanitários, né? A gente está fazendo trabalho de banheiro seco, enfim, tem diversas frentes que aí o que eu estou vendo que eu posso contribuir, estou fazendo esse trabalho, minha esposa também, um trabalho muito legal que ela está fazendo com as mulheres aqui, com costura, ensinar as mulheres a como, as que já estão ganhando um dinheirinho, como é que consegue segurar esse dinheiro para fazer ele fluir de uma forma melhor. A gente já está discutindo ideias de microcrédito, enfim, tem muita coisa para fazer. A gente... Fala aí, eu já falei pra caramba. Mas muito rico, cara, muito rico escutar um pouco do seu sentimento, né, da vivência, muito legal. E conta um pouco para nós, né, que a maior parte do público que está nos ouvindo é também agroflorestor, ou está querendo começar a plantar. Como que foi aí para plantar um talhão, né, que vocês iniciaram? Aí vocês fizeram um talhão, né, que não é tão grande, mas é de muito valor simbólico, né, para vocês aí, eu tenho certeza disso. Como é que foi para conseguir sementes? Qual mais ou menos o desenho, né? Para as pessoas poderem imaginar como que foi. Eu sei que você mandou fazer enxada, né? Os desafios são grandes. Mano, ele tem... Desculpa, concluir. Não, é isso. E aí também dizer para as pessoas que lá no perfil da Aurora Florestal,
Tem algumas fotos lá disso que o Gil está falando, né? Das pessoas, a chegada da chuva. Eu acho que ele postou um vídeo lá que eu acho que foi muito emocionante, né? E conta aí um pouco mais como foi fazer o desenho e como foi a dinâmica para plantar esse talhão aí. No perfil da Aurora, a gente está focando mais nos trabalhos de agrofloresta. Quando eu posso mostrar alguma coisa talvez um pouco mais técnica e tudo, a gente está colocando lá. As coisas do dia a dia, mas assim, a gente tem esse perfil de uma família por um mundo, que aí é onde a gente está colocando mais o dia a dia, vamos dizer assim, de como é que está sendo aqui. Então, quem quiser, procura lá, Uma Família por um Mundo, é nós. Então, mano, foi assim, cara, aquela coisa, a gente faz com o que a gente tem, né? Então vamos começar com o que a gente tem. O que a gente tem? Eu comecei a perguntar. A gente tem que semente que a gente consegue. Tem um mano aqui que é muito gente boa. O nome dele é Power. Power, me dá uma mão aí, cara. Vamos, me ajuda. O Power dá uma força legal aqui. E aí eu comecei a levantar o que a gente conseguia aqui. Milho, abóbora, a semente de árvore, moringa bastante, mandacaru. Fui até meio apelidado de mandacaru aqui, porque nós plantamos mandacaru naquela área lá. Aí, na hora que o pessoal, na hora que ele chegava e falava, tá bom assim, eu falei, não, eu preciso de mais umas 10 vezes isso aí que você trouxe, vamos plantar mais. E aí, o que a gente tá procurando usar, né? O que o Ernest fala muito, né? Eu trabalho aqui nessas terras aqui. Mano, aqui você plantar tomate na beira no cantinho ali, ele sai muito bem. Você colocar uma aguinha, né? Porque a terra aqui, quimicamente, é uma terra muito legal. Só que não tem água, cara. Tem pouca água aqui. Né? Então a gente precisa plantar água, usar as espécies que têm esses recursos. Que aqui são espécies exóticas, mas que já estão em boa parte da vegetação, né? Porque muita gente acha que os cactos são nativos daqui, mas não são. E é o que dá, cara. É o que dá. Então a gente está usando um cacto pra caramba, né? A palma forrageira, mandacaru, estamos usando sisal, bastante dessas coisas que, enfim, muita gente que olha e fala, pô, mas como assim? Vocês estão usando espécies exóticas? Enfim, não vou entrar nessa discussão porque tem pano para manga, né? Muita gente fala, como assim as exóticas? Mas são elas que dão condições para que a gente possa voltar ao que era esse lugar há muitos e muitos anos atrás. Aquelas espécies que são espécies exigentes de água, são espécies que precisam de passar desse sistema de acumulação, né? Então, nós adensamos muito aqui com essas, principalmente essas espécies. Mandacaru, sisal e a palma forrageira. E moringa, que vai muito bem. Mandioca, não, assim, todas as entradas. Banana, mandioca, milho, batata doce, enfim, que são espécies que eles cultivam, que eles usam aqui, que precisam estar dentro do consórcio, né? Mas eu já estou pensando nisso, de como é que a gente produz, a gente chega num patamar mais à frente, de melhorar a condição do solo, de retenção de umidade, tudo. Então, foi muito interessante. Esse Power mesmo é um cara assim que ele participou do curso, foi um curso que eu fiz para umas 60 pessoas, mais ou menos. E aí tinha o tradutor e tal, e cara, teve um dia que foi muito interessante, que o tradutor não chegou, sabe? Não chegou a tempo. Falei, não vai dar. Aí começamos o trabalho. Eu comecei a falar em português, inglês, mímica e tudo. Rapaz, e começou uma sintonia ali. As pessoas estavam entendendo o que precisava ser feito e tudo. Na hora que ele chegou, eu quase demiti ele, né? Se eu tivesse essa capacidade, eu falava, pode ir embora, que agora nós continuamos por aqui. Mas aí esse mano, ele chegou lá, o Power, e aí a gente tá fazendo o plantio da bananeira, bem mais profundo aqui, porque, né, a região árida e tal. E aí rapaz, quando eu lembro que... E assim, tudo é importante sempre a gente perguntar como é que vocês fazem, e a gente perguntar se a gente pode fazer assim, porque tem muitos tabus aqui de cultura e tal, né? Às vezes é sujeito a gente fazer alguma coisa que seja ofensivo para eles. Então, eu perguntei tudo, perguntei se podia ensinar um jeito diferente, que a gente planta de bananeira e tal. Eles falaram, não, beleza, pode. Aí eu tava ali preparando a muda, eles já acharam estranho, eu começar a limpar a muda ali, né? De tirar as raízes e tudo. Mano, na hora que eu bati o facão ali para deixar só o rizoma da bananeira, mas eles caíram na gargalhada. Mas riram pra caramba. Eu falei, ué, o que foi? Eu achei que alguém tinha feito alguma coisa, perguntei. Aí o Power falou pra mim assim, isso aí não vai dar certo.
E eu falei, por quê? Ele falou, porque você cortou a bananeira, né? Eu falei, não, aí eu expliquei como é que funcionava, tudo. Aí eu plantei ela ainda, né, naquele jeito mais inclinado e tudo, aí que eles riram mesmo, tudo. Aí, mas eles falaram, mas eu falei assim, mas vocês acreditam que se eu falar que eu planto assim lá no Brasil e funciona? Eles já me olharam com um canto de olho assim e falaram, rapaz, né? E aí eles resolveram, falaram, não, então nós queremos plantar assim, se você está falando que produz assim, vamos fazer, a gente quer aprender desse jeito também. Só que esse mano, ele falou assim para mim, depois que concluiu, né? Acho que para não dar uma. Para não jogar água, um balde de água fria no povo, né? Ele falou assim para mim: falou, Gil, eu acho que aquele negócio lá não vai funcionar. Porque do jeito que você plantou. E aí, beleza, plantamos, choveu. Acho muito legal isso quando chove um curso, né? Choveu. Aí, rapaz, depois dessa chuva, deu, sei lá, pelo menos 20, mais de 20 dias sem chuva. E aí veio uma garoinha, e depois mais um tempão sem chuva. E nesse meio tempo, o Power chegou para mim e falou assim, ô João, eu tô vendo que você não tá molhando a área que você plantou lá, vai morrer tudo. A banana não vai crescer e tal. E a banana começou a despontar. Ele nem foi ver, né? Porque vai ver o que lá? Se já tá tudo secando, não tá chovendo, tá morrendo tudo. A banana já tava crescendo, eu não falei nada para ele. Aí teve um dia que eu chamei ele, falei, vamos lá ver a área lá. Aí ele chegou, rapaz, ele ficou espantado. Eu até fiz um vídeo com ele, eu acho que tem no perfil da Aurora, só que tá sem, ele tá falando inglês, é um inglês africano, sabe? Bem diferente. Mas vou ver se coloco o vídeo, inclusive, depois de novo. Vou gravar com ele novamente agora na área, para ele explicar. Que aí ele falou assim que nunca tinha visto as bananas crescendo aqui nessa região, porque aqui o povo quase não planta banana. É caro pra caramba muda de banana, porque é difícil de achar. Porque o povo não planta, porque é seco, não produz e tal. E ele falou, não tinha visto ainda bananas com folhas tão fortes aqui, sabe? Legal. E crescendo com vigor que ele ainda não tinha visto por aqui. E assim, não fiz nada demais, sabe? Só que ainda você vê que a banana está sentindo um pouco porque muito vento, né? Os mandacarus ainda estão pequenos e tal. A minha intenção, e aí eu estou plantando uma área, inclusive, com bastante banana e outras coisas, que é só para tirar muda também. Porque não temos com facilidade, caro muda aqui. E, caro assim, né? Para moeda aqui, enfim, tudo que, se a gente pensar, é muito caro se a gente partir do pressuposto que eles não têm trabalho, não têm renda, né? Muitos se alimentam quando tem condições uma vez por dia, só que é o que tem de condições. Então, a ideia é essa, sabe? De produzir bastante biomassa. Tanto é que nós plantamos nessa área, eu achei uma maravilha. Eu arrisquei colocar ela assim, não era partículas tão grandes, mas eu vi que tinha vestígios de micorriza nela, resolvi cobrir. 2 dias depois já não tinha mais nada, porque o vento levou tudo embora, maravilha. Que é a serragem, né? A serragem de madeira, para quem não conhece, é a serragem de madeira. Isso, os pedacinhos de madeira, né? Não chega a ser um cavaco que é maior, mas é uns pedacinhos que ainda está usando, mas aí eu falei, rapaz, e agora? O que eu vou plantar? Pra você ter uma ideia, essa semana eu estava fazendo colheita, eu acho que eu vou ser o maior plantador de fedegoso que já existiu, sabe? Tem aí também. Colhendo semente fedegoso para plantar aqui, enfim, tudo que eu estou achando assim, eu dou uma olhadinha e falo, essa aqui é boa para poda. Nós estamos plantando para replicar, para conseguir semente. E nessa área que eu fiz, eu falei, não vou ficar gastando, pegando recursos, pagando, comprando palha e sei lá, alguma coisa de outro lugar. E deixamos a sementeira vir, que era capim, aquele de Ruba Velha aqui. Aí, mano, o capim chegou, eu deixei. Os meninos queriam, porque queria já passar uma enxada lá, um fangale que eles usam, mas a enxada que a gente mandou fazer aqui, no enxadãozinho, porque não tem por aqui, né? É uma novidade, tecnologia nova aqui. Aí, rapaz, eles já queriam passar a enxada, eu falei, não, deixa esse negócio crescer aí, deixamos crescer. Muita trapoeiraba nós escolhemos e demos para as cabras, e o de Ruba Velho, cortamos ele, demos um jeito lá dele ficar na área, de forma que ele não vai ficar rebrotando de novo. O que nasceu agora, já essas espontâneas, algumas inclusive eu deixei para ver o que é, né, o comportamento e tal. E aí estamos usando a cobertura da própria sementeira que veio. E estamos plantando em outros lugares coisas novas, né? Essa prosa vai longe, mas é o seguinte, a gente já está chegando aí a quase 50 minutos aqui da entrevista. O tempo voa, o Gil fala fácil. Eu estou querendo também, para você encerrar numa mensagem final também, falando na sua visão, qual que é o grande poder da agrofloresta, Gil? De maneira um pouco mais breve, para a gente entrar para as perguntas. Para você aí, qual que é o grande poder da agrofloresta, para deixar uma mensagem para as pessoas? Olha, mano,
A agrofloresta ela pode regenerar áreas, a gente pode produzir em áreas que eram improdutivas antes. A gente tem condição de produzir muito mais alimento do que uma agricultura convencional, por exemplo. A gente consegue, né, restabelecer solo, voltar fluxo de água naquele ambiente. Mas eu acho que o mais importante, a gente tem condição, pela agrofloresta, plantar esperança no coração das pessoas. Né, de um cara humano chegar para mim e falar isso, sabe? Que nunca tinham visto folhas tão fortes aqui nessa região. Então a gente... eu acho que eu trabalhei muito tempo com restauração de áreas, mas era uma coisa muito isolada, era eu e mais uma pessoa me ajudando, alguma coisa assim. E ultimamente eu tenho pensado nisso, sabe? Que eu acho que a gente precisa. Para mim não faz muita diferença transformar uma área, recuperei uma app, que agora ela está bonita e tudo, se a gente não recuperar a esperança das pessoas, né? A gente não plantar no coração das pessoas. Então, eu acho que esse é a grande fortaleza da agrofloresta. Né? Tem diversos outros, mas eu hoje, né, de tempo de caminhada, já tive muitas visões do que é a agrofloresta e hoje eu vejo isso, sabe? A agrofloresta tem essa capacidade de plantar esperança no coração das pessoas. E quando a gente planta esperança no coração das pessoas, a gente está plantando na nossa, a gente está se fortalecendo também. Então, é isso aí. Muito bom, mano, velho. Tá lá na madrugada, lá em Madagascar, tirando um tempo pra falar umas coisas boas pra nós. Ô, Murilo, deixa eu aproveitar um momento aqui de merchandising. Olha só isso aqui. Ô, rapaz, top, hein? Esse aqui é Malgache. Esse aqui é Made in Madagascar. Ó. Seguinte, cara. As fronteiras estão fechadas por conta do corona. Continuar mostrando aqui, né? Enquanto o pessoal que faz propaganda, eles ficam do lado, assim. Enquanto o corona fechou as fronteiras, a gente não tá... Tem os brasileiros aqui, inclusive, que era para ter voltado, não puderam voltar porque fechou as fronteiras. Aí. Uhum. Ainda estão aqui, vão ficar ainda por um bom tempo. Graças a Deus, a situação está se normalizando aqui. A gente está com uma situação bem confortável relacionada ao Brasil, por exemplo, né? Comparado ao Brasil. Mas aí nós vamos mandar uns desses aqui pro Brasil, mano, para vender aí, para a gente conseguir fundos para investir na floresta aqui. Inclusive, estou querendo fazer, daqui a um tempo, eu acho que vamos fazer aquela coisa que a gente faz de sorteio e tal, o pessoal lá na página da Uma Família por um Mundo e aqui também, possivelmente, na da Aurora Florestal. Tá? Beleza. Ainda estamos vendo questão de valores, mas vai chegar num preço bem acessível para a galera aí. Me manda que eu vou divulgar pela Agrocentropia. A gente vai vender todos que vocês fizerem aí. Porque com certeza quem está assistindo a live aí tem 130, 140 pessoas agora. E dessa galera que está aí, só mais um ganchinho antes de falar. Para esse pessoal que está aí também, nós estamos organizando uma caravana para cá, para janeiro. Ainda precisa definir, não está definido, mas assim, a ideia é que a gente organize uma caravana para janeiro e nós vamos precisar de agroflorestores aqui. Porque nós temos 7 hectares para plantar no braço, meu irmão. Nós temos 7 hectares para plantar e assim, eu já estou fazendo desde já o planejamento, mapeamento da área, como é que vai funcionar. E aí, enfim, depois eu acho que eu posso fazer um vídeo explicando para postar para a galera entender um pouco melhor. Porque é uma área de... Cada família tem uma areazinha de 20 por 20, num lugar aqui chamado Cidade da Fraternidade. Que são pessoas que estavam em situação muito degradável, vamos dizer assim, morando na rua e tal, e foram para esse lugar que a Fraternidade comprou e deu um pedacinho de terra de 20 por 20. Só que agora são 100 famílias e, enfim, a gente tem uma área de aproximadamente 7 hectares que a gente quer plantar nela. Então, toda a família vai ter uma agrofloresta de 20 por 20. E aí a gente vai precisar de bastante gente para organizar isso aí. A ideia é plantar tudo ao mesmo tempo, com todas as 100 famílias. Então a gente precisa dividir grupos e tal. E precisamos de quem tenha já experiência com a floresta para vir. Né? Para vir para a caravana tem que ser padrinho da Fraternidade Sem Fronteiras, entra lá no site. E assim, a fraternidade a gente ainda não tem condição de custear a vinda das pessoas e tal. E né, tem que ser de coração aí, tem que vir por conta, vamos dizer assim. Mas estamos aqui, espero que algumas pessoas se mobilizem aí, que estão participando aqui. Beleza, mano, velho. Vamos, se eu puder ir, espero que eu tenha condição. Quero ainda conhecer o continente africano. Se for aí, podendo plantar junto com o mano. Então vamos lá. A Colinas de Sião, né? Tá perguntando aí, tem alguma planta de destaque atualmente na África, né? Na região que você tá aí? Símbolo ou alguma espécie que eles sempre têm plantado aí, assim como o mogno africano, ela colocou aqui. Eu imagino que seja nesse sentido, né?
Tem sim. Assim, não é nesse sentido assim de pensar mercado, alguma coisa. Aqui tem um potencial muito grande que não é bem aqui onde eu tô, né? É nessa cidade que nós estamos indo. Eu estou indo daqui a pouco para lá, que é Fort do Fan, que é uma cidade que já chove um pouco mais, que aqui ela se desenvolve muito bem, que é a baunilha. Olha, Então, eu achei muito interessante a forma como o pessoal produz a baunilha aqui é um sistema agroflorestal. É um consórcio simples, mas assim, eles usam a sombra para a baunilha e o tutor é a gliricídia. Nós plantamos algumas aqui e tal, então eles usam a gliricídia aqui para tutorar a baunilha, né? Também é uma espécie muito interessante para pensar, inclusive, em comercialização, exportação. Porque, mano, seguinte, cara, eu conheci baunilha, né? Aquela coisa de moleque, quando era no Brasil, de tomar um sorvetinho de baunilha. Ô, rapaz, eu não gostava dessa tal da baunilha, não, cara. E eu tomei um tal do sorvete da baunilha aqui. Meu irmão, é outra coisa. É outra história, cara. Nossa, é muito bom. É uma maravilha isso. Então tem. Essa aí, eu destacaria essa. tá. Tô perguntando aqui também se tem o baobá aí na sua região. Tem baobá, sim. A gente, inclusive, toma suco de baobá aqui. Interessante. Tira o fruto dele lá, coloca as sementinhas dentro d'água ali, dentro de uma garrafa, e espera um pouquinho de tempo, ele dá uma fermentadinha, você dá uma chacoalhada na garrafa, lembra um pouco o tamarindo. Então tem o baobá, inclusive vai ser uma das espécies que nós vamos plantar bastante aqui, né, para desenvolver. Já levei umas sementes para o Brasil também dele. Traz umas para mim aí. Esse momento é mais, como se diz, bate bola, né? Bate volta, sei lá. Beleza. Porque tem mais perguntas aqui. Tá perguntando como faz para trabalhar na Aurora. Quem tá perguntando é o Matheus. Então, mano, nós estamos agora né, parou por conta dessa necessidade de distanciamento das pessoas e tal. Mas a gente está com um programa de voluntariado lá na Fazenda Aleluia, lá em Maracaju, que é onde o Andrei está morando, para as pessoas irem e começar a pegar uma experiência e tal. E aí o Andrei está fazendo, assim, quando ele pode, ele dá uma sentada com a galera para poder explicar os porquês, né? Não só ir lá trabalhar, mas explicar os porquês e soltar o trabalho, né? Porque a ideia é produzir hortaliças e frutas e madeira lá. Então, no site, aqui na página da Aurora Florestal, tem um link lá para entrar em contato. Ou manda depois, a gente pode detalhar um pouco mais isso aí, entra em contato com a gente aí, que o Andrei pode detalhar mais. Beleza. Como faz para eu me associar ao no mais? Fala aí, agora é a sua vez. Não, é você, vice-presidente. Você que é o entrevistado. Você que é o entrevistado aí. Tá, não, então, mais o movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica. Se é um movimento de inclusão, todos podem participar, né? Se tem essa vontade de trabalhar com agrofloresta, né? De trabalhar nesse propósito que é a agricultura sintrópica, é só participar. Então, também tem um mano aí que foi entrevistado, que foi um dos primeiros, o Antônio Floresta. Ele pode adicionar. Eu não estou com condição de adicionar as pessoas lá no grupo. A gente tem um grupo do Telegram para quem já fez um curso de agrofloresta, já entende alguma coisa, né? Para a gente. A ideia de já ter algum conhecimento agroflorestal, no sentido de ter feito pelo menos um curso, só para a gente não ficar chovendo molhado, né? A gente avançar nos estudos. Então, nós temos um grupo do Telegram e lá a gente pode dar mais informações dos cursos, como é que estão funcionando e tal, algumas coisas nesse sentido aí, né? Gil, tá chegando aqui no minuto final da live, foi muito boa, foi rápida, porque a gente pegou a live cheia quase, né? E estamos chegando aí já no finalzinho. Muito grato por você ter essa disponibilidade de estar na madrugada aí para a gente se falar. Valeu, mano. E valeu. É isso. Tem mais algumas perguntas aqui, que depois eu vou dar um print aqui, ver se eu consigo responder. Eu passo para o João lá também. Saúde para vocês aí, tudo de bom. Para você e sua família toda, os filhos, e que a gente possa se reencontrar aqui no Brasil em breve. Valeu, Murilo. Valeu. Gratidão ao povo que eu vi aí. Tem uma galera legal aí que assistiu. Muitos amigos, com certeza. Com certeza. E aí, só para deixar aqui nesse finalzinho registrado, que na quinta-feira eu vou falar com o Rômulo do Sítio Raiz, parceiro lá do João, também aluno do Ernst há um bom tempo.
Então, o pessoal que está acompanhando nas lives aí, então depois de amanhã, quinta-feira, vou falar com o Rômulo Araújo, Romuleiras. Valeu, viu, meu mano? Fica com Deus aí, tudo de bom. Bom repouso e boa viagem lá amanhã. Você está indo lá na missão lá da cidade. Você durma bem aí para você ir lá.